Tá, vamos lá. Eu pensei muito se eu ia realmente fazer esse vídeo ou não. Normalmente quando algo assim acontece, eu gosto de ficar longe porque a minha sanidade mental tá diretamente ligada com o quão longe eu tô do aplicativo do Passarinho Azul. Mas eu acabei tentando dar uma chance pra isso e olha, foi difícil, hein? O que aconteceu é que agora no início de junho a gente teve a estreia do Homem-Aranha no Aranhaverso 2 e assim que saiu o trailer, algumas pessoas já perceberam umas pistas sutis que tem uma possibilidade da Spider-Gwen ser uma mulher trans. Em uma das cenas do trailer, a Gwen ela tá assim no quarto e aí dá pra ver uma bandeira na parede atrás no quarto dela que tá dizendo proteja as crianças trans. Em outro momento do filme, no uniforme do pai dela, a gente consegue ver também um broche com a bandeira trans e depois que o pessoal percebeu isso, começaram a levantar um paralelo entre a história da personagem no filme e o fato dela possivelmente ser trans, fora o fato que o uniforme dela e todo o design que gira em torno da personagem é da mesma cor que a bandeira trans. E a galera que não gostou dessa teoria já começou a levantar falando que ter uma bandeira trans no quarto não significa que ela tenha que ser trans, ela pode só apoiar a causa. E que o design com as mesmas cores da bandeira só pode ser uma coincidência, já que nos quadrinhos esse tema nunca é abordado. E se for por levar por esse lado, o Miles ele tem a mesma cor da bandeira daquele movimento alemão da Segunda Guerra, que eu não vou nem entrar em detalhes. Mas é claro que a Marvel vem colocando representatividade cada vez mais, mas isso não depende só da Marvel. Antes da gente pensar se eles tomariam uma decisão tão importante assim com o herói mais lucrativo do mundo, a gente tem que analisar o estúdio responsável por isso. A Sony Pictures Animation. Você é devagar, quase parando. Me dá esse controle. É isso aí, peraí. Volta. Tarde demais, já estou no 40. Tem que dar a volta toda, é mais rápido. Procurar a galinha gigante. Vai, Tela. Se você gosta de Homem-Aranha, aproveita que acabou de sair uma linha de camisas e canecas inspiradas no Aranhaverso lá na minha loja. Você pode comprar mais barato pelo nosso site ou com frete grátis direto pela Shopee. O link vai estar aqui na descrição. Não dá pra falar de representatividade nas animações sem ver todo o cenário que a Sony tá inserida. E eu acho importante a gente lembrar um fato que aconteceu com uma das, se não a empresa mais importante no mundo da animação. Para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente para fevereiro de 2022. O ano mal tinha começado e a internet parou por conta de um projeto de lei na Flórida que tinha sido aprovado e agora ia ser votada pelo Senado norte-americano. O projeto em questão pode ser traduzido para os direitos parentais em educação. E a lei basicamente proíbe que as escolas ensinem sobre orientação sexual ou identidade de gênero para alunos de até 9 anos. Traduzindo, tá proibido falar de gay. Ok. Mas o que isso tem a ver com as animações? Bom, não demorou muito para as pessoas descobrirem que os políticos conservadores que estavam propondo essa lei foram eleitos por apoio financeiro da Disney. Mas a Disney sempre se disse uma grande aliada do público LGBT e então o pessoal logo começou a cobrar isso dela. Existe uma coisa chamada lobby, que nada mais é do que uma empresa privada financiando certos políticos para eles tomarem decisões que sejam favoráveis à empresa, e isso por acaso é legalizado nos Estados Unidos. Mas a Disney não tá nem aí pra qualquer princípio ético, político, social. Ela doa pra qualquer pessoa, tanto de um lado quanto de outro, contanto que isso traga algum benefício pra ela. Então, quando começou a vir a público essa polêmica, o CEO Bob Chapek enviou uma carta interna dizendo que não era uma boa ideia se pronunciar sobre isso, porque ia causar uma polarização. E o melhor jeito de mudar o mundo era continuar fazendo o que eles já faziam, trazendo representatividade positiva nas suas obras. E assim que ficaram sabendo disso, os funcionários da Pixar vieram tacar a metafórica merda no ventilador, e eles enviaram uma carta aberta pro público falando sobre toda a censura que o estúdio fazia e que sempre que tinha um personagem LGBT ou alguma coisa sobre o tema, o pessoal da parte executiva mandava cortar até quase não sobrar nada. E a gente já sabe o motivo disso. Como disse o próprio Bob Chapek, para evitar a polarização, ou seja, se o público se dividir, a bilheteria vai ser só daquela metade que eles estão agradando. E um dos estúdios que foram contra esse projeto foi a própria Sony. Mas será que a Sony realmente se importa com a causa ou ela fez tudo isso só para agradar uma parcela do público? Mas se a gente parar para analisar, um tempo antes dessa polêmica, os criadores da família Mitchell e as Revoltas da Máquina se reuniam com os executivos da Sony para poder conversar sobre uma questão. Nós podemos fazer a protagonista do nosso filme ser abertamente lésbica? E com todo o histórico que os filmes de animação estão tendo, faz total sentido em questão financeira os executivos não aceitarem para poder não gerar esses possíveis banimentos em certos países e essa divisão do público. Independente disso, os criadores disseram que no final não teve resistência. A Sony realmente superou e não se acovardou, porque a verdade é que você não pode fazer isso em todos os estúdios. Então, a gente teve essa belíssima animação. E o mais legal disso tudo é que o filme não sofreu muito por isso, porque foi bem feito. A história da personagem não se resume a isso. E em nenhum momento eles forçam e tentam dizer que a boneca é lésbica a todo custo. Porque é algo natural da personagem. Pra vocês terem noção, depois do Aranhaverso, esse é o filme da Sony com melhor avaliação. Melhor até que muito filme da Pixar, DreamWorks, inclusive todos os filmes do Shrek. Então, segundo o histórico da Sony, eu acredito que sim.
É possível que eles façam isso acontecer. Mas a gente não tá falando de uma animação com personagens novos, é literalmente o herói mais lucrativo que existe hoje. Só que não tem como a gente falar que é impossível, né? Ou que a representatividade do Aranhaverso tá sendo introduzida do nada. Do nada? Tem certeza? O protagonista do filme é Miles Morales. Ele foi criado em 2011 por Brian Mitchell e uma ilustradora chamada Sara Pichelli. A intenção deles com a criação do Miles era ter um personagem que fosse modelo para todos, principalmente para grupos minoritários norte-americanos. E vamos dar também os devidos créditos ao Donald Glover, que foi essencial para a criação do personagem. E se o objetivo era servir de modelo, eles conseguiram. Fazia só 7 anos que o personagem tinha sido criado e ele já tinha protagonizado o próprio filme e já estava se embarcando para poder fazer um jogo próprio. E o Miles ele não representa só os negros, como também as pessoas de origem hispânica. E isso é muito raro no mundo dos quadrinhos. Parece que sempre foi um padrão a gente ver heróis sendo brancos, heterossexuais e norte-americanos. Isso até quando eles não são da Terra. E o sucesso do Miles foi importantíssimo para abrir as portas da HQ do Aranhaverso, que aí sim começa um show de representatividade. Aí a gente conhece a Mulher-Aranha, a Mulher-Aranha-Mãe, a filha do Homem-Aranha com a Mulher-Aranha-Mãe, a Lady Spider Steampunk, o Homem-Aranha, o Naruto-Aranha, o Homem-Aranha Gordo, o Homem-Aranha Cowboy, o Terapeuta-Aranha, o Aranha-Rex, a Mulher-Aranha ChatGPT, o Homem-Aranha Indiano, o Homem-Aranha Britânico. O Aranhaverso é a prova da mensagem que o Stan Lee sempre quis transmitir com a Marvel. Todos podem ser heróis, independente da cor de pele, identidade de gênero ou classe social. E você pode ser um dinossauro, um porco, um lobo, uma inteligência artificial, mas você não pode ser trans. A gente já teve Homem-Aranha de tudo quanto é jeito, e isso nunca incomodou ninguém ou foi motivo de escândalo pelo público. E por que ter uma heroína trans incomoda tanto? Defender que ela ter uma bandeira no quarto dizendo proteja as crianças trans não significa nada? É pra mim algo, muito duvidoso. Cara, a Sony não ia inserir uma mensagem tão polêmica quanto essa à toa. Você acha mesmo que eles iam arriscar tudo isso que aconteceu do filme ser proibido em alguns países e simplesmente falar que a personagem apoia uma causa? A gente viu isso com o Miles também, que tanto no jogo quanto no filme faz questão de mostrar apoio com o movimento Black Lives Matter. Inclusive do lado do seu pai que é policial, que é um dos maiores motivos de luta do movimento. Inclusive a Gwen também tem um pai policial. E que tipo de pai policial de uma criança cis vai pro trabalho com um broche com uma bandeira trans? Isso não faz sentido nenhum. A gente pode até pensar que existem vários multiversos e que nesse é algo normal ao ser trans e apoiar a causa, mas por que existiria apoio a algo que é normal? Você não vê ninguém aí colocando bandeiras no quarto dizendo proteja as crianças cis ou vidas brancas importam? Bom, até vê, né? Mas essas pessoas claramente são imbecis. O ponto é, se você precisa declarar apoio a alguma causa, é quase impossível ela não estar precisando de apoio. A gente está passando por um momento que esse assunto está sendo extremamente debatido, principalmente nos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, no Kansas, tentaram aprovar uma jurisdição defendendo que todas as crianças teriam suas genitálias revistadas antes de praticar um esporte para que tenham certeza de que elas não sejam trans. Vocês têm noção da gravidade que é isso? Isso não é um problema só para as crianças trans, como para todas as crianças. E eu não preciso nem dizer o quanto isso abriria espaço para abusos infantis. Engraçado que o discurso dessa galera sempre é de proteger as crianças, de demonizar a ideologia de gênero, que quem protege as crianças trans é um perigo e que nós vamos cortar a genital de criancinhas. E, cara, o perigo aqui não é dar suporte emocional para crianças, não é um banheiro unissex. O perigo são os ativistas que repelem os estudos de ideologia de gênero, porque inconscientemente eles têm medo de serem expostos, ou sei lá. Gente que, por exemplo, diz que pintou um clima entre ele e uma menina de 13 anos. E sim, a Gwen do filme pode não ser exatamente igual à Gwen dos quadrinhos, assim como esse Peter Parker é diferente desse e desse. E o Miles Morales é diferente desse e desse também. Adaptação é isso, tipos de obras diferentes têm outros tipos de adaptações. E voltando a falar das bandeiras. Muita gente ficou zoando que o Miles é flamenguista por causa do uniforme dele ser preto e vermelho, mas esse argumento, por incrível que pareça, é favorável para a teoria. Porque o Miles realmente torce pro Brooklyn Nets, que é um time que tem as cores preto e vermelho em alguns dos uniformes. Que inclusive o Miles usa ao longo do filme algumas dessas camisetas. E ele tem uma bandeira do time no quarto. Fora que se você conhece outras versões do Homem-Aranha ou jogou o jogo, por exemplo, sabe que o traje reforça sim o que aquela pessoa tá querendo passar. Consider everything. We even consider his street clothes. So we go into he's from Brooklyn, so it's what are the basketball players, who is he into? What kind of jacket does he wear? Desde que ela morreu nos quadrinhos, os roteiristas eles tentavam achar qualquer justificativa pra poder trazer a Gwen de volta, como um plano maligno de algum vilão, pra atormentar a vida do Peter, ou qualquer desculpa besta. Mas como eu disse antes, com a criação dos multiversos era possível criar qualquer narrativa de um universo que realmente exista uma Gwen viva e que ela é a própria Spider daquele universo. E o design originalmente foi feito pelo seu criador, o Dan Slott, e não tinha nada a ver com o uniforme que a gente tem hoje em dia. Ele queria uma versão do traje baseada nas roupas que ela usava no dia que ela morreu, aquela clássica lá, com roupinha tradicional de cores que ela usa em todos os universos, aquela verdinha e roxa, por exemplo.
escorregou. O uniforme ia ter só metade da máscara, um casaco vermelho com os padrões de teia, e a gente não tem uma imagem de como seria e tal, mas um fã desenhou e ela seria mais ou menos assim. Eu não preciso nem dizer o quão padrão isso é comparado ao que a gente tem hoje no Aranhaverso. Mas ao invés disso, o responsável pelo design foi o Rob Rodrigues, que fez esse belíssimo traje que a gente tem hoje em dia. A Gwen nem era pra ser um personagem tão importante e ganhar uma revista própria. Isso aconteceu só pelo quanto que as pessoas gostaram dessa personagem. Então pode ter sido sim só uma coincidência as cores do uniforme da Gwen, mas isso pode ter servido de inspiração pra abordar essa pauta no filme. Desde que eu conheço a Spider-Gwen, ela é minha Spider preferida. Eu sempre percebi as cores da bandeira no uniforme dela, mas lógico que eu não saí falando aí porque é um headcanon meu. Mas os personagens do Aranhaverso, eles estão ali justamente pra gente se espelhar neles e se sentir herói também. É isso que faz o Homem-Aranha ser um personagem tão especial. A gente poder se espelhar nele e se sentir também um herói. Todo mundo sempre gostou do Homem-Aranha porque ele é um personagem muito real, sabe? A gente consegue olhar pra ele, ver ele todo cagado, sofrendo e a gente perceber, tipo, que ele é gente como a gente, sabe? E eu acho que é esse realmente o significado de Homem-Aranha e porque todo esse Aranhaverso faz muito sucesso. Bom, eu espero muito que eles tenham coragem de manter essa ideia e seguir com ela em frente, mesmo que isso dê algum problema financeiro pra eles e tal. E, sério, eu acho que realmente se a pessoa for fã de Homem-Aranha, ela não vai deixar de assistir só por causa disso. E se ela deixar de assistir, eu acho que ela tá perdendo a essência do herói que ela tanto gosta, sabe? Que é realmente isso. Todo mundo pode ser um herói. De alguma maneira, somos todos Homens-Aranhas. E conto com você que tá me ouvindo. Estão contando comigo. Não se empolga não, garoto. Aí, é pra geral.